Boa noite! O Anão Direto de hoje vai trazer uma reportagem especial e exclusiva sobre o caso Fabrício Queiroz, o ex-assessor do filhote do meu macho Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Ele está sendo investigado por movimentações financeiras que somam R$1.200.000 no período entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de janeiro de 2017. Queiroz trabalhou com Flavinho por mais de 10 anos e foi exonerado do gabinete do então deputado no dia 15 de outubro do ano passado, quando o chefe já tinha sido eleito senador. Segundo o G1, Queiroz foi citado no relatório da COAF para a Operação Furna da Onça, que prendeu 10 deputados estaduais do Rio em novembro de 2018. O relatório aponta que Queiroz foi muitas vezes ao banco sacar dinheiro em espécie em um curto espaço de tempo. Em apenas um ano, foram 176 saques que somam R$324 mil. 36 destes saques ocorreram na própria Alerj e somavam R$159 mil. Entre as transações estão 24 mil depositados na conta de Michele Bolsonaro, atual esposa de Jair Bolsonaro. O presidente eleito informou que este valor se refere ao pagamento de parte de uma dívida de 40 mil que Queiroz teria com o próprio Jair Bolsonaro. Bolsonaro tentou defender a esposa, alegando que ninguém receberia ou daria dinheiro sujo com cheque nominal. Essa atividade seria incompatível com o patrimônio de Queiroz, a atividade econômica ou ocupação profissional e a capacidade financeira. Na época, ele recebia salário de R$8.517 como servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj, e acumulava salário de R$12.600 como reserva da Polícia Militar, totalizando um custo de R$21.117 por mês aos cofres públicos. O MPRJ pediu ao COAF para ampliar o levantamento sobre os funcionários da Alerj, porque suspeita que eles devolviam parte dos salários, e disse que recebeu os dados brutos do COAF e se ateve aos fatos que indicavam possíveis irregularidades. Essa operação ilegal é conhecida como rachadinha e inclusive envolve a contratação de servidores fantasmas. Só depois dessa análise é que pessoas poderão ser investigadas. O MP esclareceu ainda que tomou cuidado para que nada fosse divulgado antes do processo eleitoral, para que nenhum parlamentar fosse prejudicado, e que deu prioridade a fatos investigados de acordo com a hierarquia das autoridades políticas e servidores. O MPRJ informou também que a investigação do caso está em sigilo. Ainda em dezembro, quando o relatório foi divulgado, o MPRJ, em nota, destacou que as movimentações financeiras atípicas indicadas pelo COAF não necessariamente importam em ilicitude e que, por esta razão, as investigações estão sendo conduzidas com a devida cautela e profundidade pelo Grupo de Atribuição Originária Criminal, o GAOCRIM, do MPRJ. Todos os 75 citados no relatório do COAF fizeram saques em dinheiro. As movimentações do relatório somavam R$207.062.536. Os dois maiores sacadores estão ligados ao deputado Doutor Deodalto, do DEM, chamados Diogo Teixeira Dias de Oliveira e Márcia Legina Lago Reis. Diogo sacou em um ano mais de R$924 mil e Márcia, esposa do deputado, sacou mais de R$620 mil. Outro deputado envolvido foi Márcio Pacheco, do PSC, em que seus assessores sacaram valores acima de R$740 mil em apenas um ano. De acordo com o Estadão, os casos ganharam repercussão após a investigação envolvendo o ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro.
mas alcança deputados de várias partes do país em casos de desvios de salários e de benefícios nos últimos 12 anos. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flavinho, faltou 2 vezes a depoimentos para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele era esperado para depor nos dias 19 e 21 de dezembro, mas não compareceu. Mesmo alegando não poder comparecer no interrogatório do MP, ele foi ao SBT no dia 26 de dezembro, em que ele alegou que o dinheiro era fruto de negócios que ele fazia e que só iria explicar os depósitos de funcionários do gabinete em sua conta bancária ao Ministério Público. Esta é a principal questão que o MP quer esclarecer e que o assessor não explicou na entrevista exibida nesta quarta-feira, mas negou que ele e os funcionários repassassem parte de seus salários ao deputado Flávio Bolsonaro. Queiroz disse o seguinte, abre aspas, eu sou um cara de negócios, eu faço dinheiro, eu faço assim, eu compro, revendo, compro carro, revendo carro. Eu sempre fui assim, sempre. Eu gosto muito de comprar carro em seguradora. Na minha época, lá atrás, comprava um carrinho, mandava arrumar e revendia. Tenho segurança. No entanto, poucos dias depois, um vídeo em que ele aparece dançando ganhou grande repercussão nas redes sociais. A opinião pública considerou que Queiroz estaria debochando por não ter ido depor ao MP. Confiram. Agora é vídeo, pai! É vídeo! Pega teu amigo! Sabendo da repercussão negativa do vídeo, no dia 12 de janeiro, Queiroz gravou um novo vídeo dizendo estar revoltado, que aquilo seria maldade e que ele tinha apenas levantado por um breve momento para comemorar o Ano Novo. Estou revoltado com o vídeo que circula na internet, onde eu apareço comemorando, juntamente com a minha família, dentro do hospital, o Réveillon. Foram 5 segundos que eu quis dar de alegria a uma tristeza que se tomava conta dentro da enfermaria que eu me encontrava. Estão dizendo que esse vídeo eu estava comemorando o não comparecimento meu ao Ministério Público. É muita maldade, é muita maldade. Eu fui submetido à cirurgia no dia 1º. Graças a Deus o tumor foi eliminado e eu estou de pós-operatório, aguardando tratamento médico, e tão logo acabe tudo isso, eu estarei pronto para esclarecer qualquer dúvida ao Ministério Público. O deputado Flávio Bolsonaro disse em dezembro de 2018 que estava à disposição das autoridades por ser o principal interessado na elucidação dos fatos. No dia 3 de janeiro, o meu macho Bolsonaro concedeu uma entrevista na mesma emissora e alegou que o sigilo bancário de Queiroz teria sido quebrado sem autorização judicial. Segundo o G1, a alegação é fake, pois na Lei 9.613 de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens e que criou o COAF, há uma lista de instituições que são obrigadas legalmente a enviar informações sobre operações financeiras e transações de altos valores ou feitas em dinheiro vivo. E no dia 8 de janeiro, as filhas e a esposa de Fabrício Queiroz, que trabalharam no gabinete de Flavinho, não compareceram para depor ao MP. No dia 10, Flavinho deixou de comparecer ao MP no horário marcado para prestar esclarecimentos, alegando que não teve acesso aos autos e que só havia sido notificado pelo MP no dia 7 de janeiro. Por ter prerrogativa de função atribuída pelo cargo de senador, Flavinho tem foro privilegiado e, portanto, consta como convidado, de modo que poderia escolher o dia e o horário para prestar depoimento.
No entanto, segundo Hélio Gorovitz, colunista do G1, oficialmente a diplomação é o ato que configura a obtenção de todos os direitos e deveres inerentes ao cargo. Logo, Flávio ainda não teria adquirido direito ao foro privilegiado. No dia 17, Flávio Bolsonaro solicitou a suspensão do inquérito, a qual o ministro Luiz Fux deferiu, até que o relator da reclamação, o ministro Marco Aurélio, se pronuncie. O ministro Fux alegou que, se não tomasse a medida, provas poderiam ser anuladas. Flavinho alegou que, abre aspas, o MP teria usurpado a competência do STF, utilizando-se do COAF para criar atalho e se furtar ao controle do poder judiciário, quebrando assim regras constitucionais. Em entrevista reservada, os demais ministros do STF se disseram surpresos com a decisão do ministro Luiz Fux sobre o pedido de Flavinho, uma vez que ele afirmou que não era investigado, apenas citado no inquérito do COAF. Já no dia 18, o COAF apontou que Flavinho recebeu 48 depósitos suspeitos em um mês, entre junho e julho de 2017, no total de R$96 mil, e disse que o fato de os depósitos terem sido fracionados desperta a suspeita de tentativa de ocultação da origem do dinheiro. O novo relatório foi publicado um dia antes de Flavinho tomar posse, e portanto Flavinho ainda não teria o foro privilegiado. No dia 19 de janeiro, um novo relatório do COAF apontou que Flavinho pagou o título de mais de R$1 milhão e que ele também fez operações muito parecidas com as de Fabrício Queiroz. No dia seguinte, no dia 20, mas o relatório do COAF indicou a movimentação de mais de R$7 milhões em 3 anos, acrescentando R$5 milhões e 800 mil ao total a ser investigado pelo Ministério Público. No dia 21, o G1 teve acesso a um inquérito que atestava que Fabrício Queiroz havia recebido irregularmente um auxílio à educação para uma de suas filhas no valor de R$16 mil e 800 mil entre 2007 e 2011, e que ele foi obrigado a devolver o benefício. Segundo as regras da ALERJ, se o dependente tiver emprego, o benefício não pode ser pago, e Natália Queiroz já trabalhava na própria ALERJ por indicação do pai. Segundo o documento, no dia 4 de março de 2008, a ALERJ determinou o cancelamento de todos os auxílios educação de funcionários da casa em meio ao Bolsa Fraude. Pessoas pobres e com muitos filhos eram contratadas como fantasmas para que deputados contratantes ficassem com o dinheiro do salário ou do auxílio. No dia 11 daquele mês, exatamente uma semana depois do cancelamento do benefício, Queiroz voltou a pedi-lo. Menos de um mês depois, no dia 9 de abril, assinou a declaração de que conhecia as regras para obtenção do auxílio. Fabrício alegou que assinou o requerimento sem observar o texto impresso, que assinou na correria para não perder o benefício. No entanto, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, em seu artigo 3º, e o Código Penal, em seu artigo 21, garantem a presunção do conhecimento da lei por todos os cidadãos, de modo que ninguém pode deixar de cumprir a lei, alegando que não a conhece. O entendimento da Subprocuradoria-Geral da ALERJ indicou que a existência de boa-fé é bastante duvidosa. O parecer destaca que a renovação do benefício foi solicitada logo depois do cancelamento e que ele assinou um documento. Abre aspas. Além de omitir fato determinante para o cancelamento do benefício que vinha percebendo, prestou falsa declaração à administração da casa, o que pode configurar, inclusive, ilícito de natureza penal. No mesmo dia 21 de janeiro, Flavinho concedeu entrevistas à TV Record e à Rede TV e mentiu, dizendo que não foi dada a ele a oportunidade de trazer esclarecimentos ao MP e às autoridades competentes.
O MPRJ desmentiu Flavinho, afirmando que solicitou a presença do deputado em ofício encaminhado em 21 de dezembro à presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelo Procurador-Geral de Justiça, quando a data foi sugerida e que, como parlamentar, o senador poderia definir a data e o local para ser ouvido pelos promotores. E no dia 22 de janeiro, uma operação policial organizada pelo MP e pela Polícia Civil chamada Os Intocáveis prendeu 5 policiais suspeitos de integrar quadrilhas de milícias no Rio de Janeiro, que promovem, entre outros crimes, grilagem de terras, extorsão de moradores e comerciantes, pagamento de propina a agentes públicos, ocultação de bens de origem ilícita por meio de laranjas, receptação e ligações clandestinas de água e energia. Inclusive, a gangue trabalha com compra e venda de imóveis construídos ilegalmente, manipulação de documentos necessários à concretização de operações ilícitas e obtenção de informações privilegiadas sobre operações policiais realizadas nas localidades dominadas, possibilitando alertar seus subordinados com antecedência. Um dos presos, o Major Ronald Paulo Alves Pereira, havia sido homenageado com moção de louvor em 2004 por Flavinho. E um ano antes, o ex-capitão do BOP, Adriano Magalhães da Nóbrega, agora foragido, havia recebido a mesma homenagem. 3 meses antes de ser homenageado, Ronald foi preso suspeito de participar em uma chacina contra 4 pessoas em um estacionamento de uma casa de shows em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Adriano já havia sido preso 2 vezes, suspeito de ligações com a máfia de caça-níqueis. Em 2011, ele foi capturado na Operação Tempestade do Deserto, que mirou o jogo do bicho. Segundo o Ministério Público, o ex-capitão era o responsável pela segurança da chefe da quadrilha, uma mulher chamada Shana Harush Garcia, filha do bicheiro Valdomir Paes Garcia, o Maninho, morto em 2004. Em 2014, Adriano e o primeiro-tenente João André Ferreira Martins foram demitidos da PM, considerados culpados nas acusações de associação com a contravenção. De acordo com promotores e policiais, a personalidade dele é violenta. O ex-capitão do BOP estaria envolvido em vários homicídios ainda não esclarecidos. Além disso, Adriano é considerado um dos líderes do chamado Escritório do Crime, grupo que reúne policiais e ex-policiais que cometem homicídios em troca de dinheiro. A mãe de Adriano, Raimunda Veras Magalhães, trabalhou no gabinete de Flavinho e também foi citada no relatório da COAF. Raimunda, de acordo com o relatório do COAF, depositou R$4.600 na conta de Fabrício Queiroz. Ela aparece na folha da Alerj com salário líquido de R$ 5.124,62. A mulher de Adriano, Daniela Mendonça da Costa da Nóbrega, também trabalhou no gabinete de Flavinho Bolsonaro na Alerj, com o mesmo salário da sogra. Ela é listada na Alerj desde novembro de 2010 e foi exonerada junto com Raimunda. Segundo a promotora Simone Sibilio, algumas pessoas que foram presas também integram o sistema conhecido como Escritório do Crime, que consiste em um grupo de assassinos de aluguel investigado pela execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. Em 2007, Flávio Bolsonaro fez um discurso defendendo a atuação dos policiais bandidos. Este discurso está registrado na Alerj. Flávio disse que a milícia nada mais é do que um conjunto de policiais, militares ou não, regidos por uma certa hierarquia e disciplina, buscando expurgar do seio da sociedade o que haveria de pior, os criminosos. Flavinho emitiu um recadinho dizendo que Queiroz é quem havia indicado a mãe e a esposa de Adriano, e logo em seguida, Queiroz assumiu a alegação de Flavinho como verdadeira.
Em Davos, no dia 23, o presidente Bolsonaro disse que Flavinho teria de pagar se ficar provado que ele é culpado. No entanto, um dia depois, o vice-presidente Hamilton Mourão assinou um decreto que altera a Lei 12.527, a Lei do Acesso à Informação, possibilitando a delegação de competência para que funcionários comissionados possam classificar documentos como ultrasecretos, o que poderia significar que há uma possibilidade de que Flavinho seja beneficiado, de forma que a imprensa terá muito mais dificuldade para acessar documentos jurídicos públicos. Tal medida viria a jogar uma cortina de fumaça no caso das laranjas do Queiroz, caso alguma autoridade resolvesse impor sigilo ao teor da investigação e dos autos. Mourão alegou que o decreto não impossibilitaria a transparência e que, na verdade, o decreto serviria para desqualificar documentos e não qualificar, o que contradiz o próprio parágrafo 1º do novo artigo 30 desta lei, que determina o seguinte, abre aspas, é permitida a delegação de competência de classificação no grau ultrasecreto pelas autoridades a que se refere o inciso 1 do caput para ocupantes de cargos em comissão no grupo DAS de nível 101.6 ou superior, ou de hierarquia equivalente, e para os dirigentes máximos de autarquias, de fundações, de empresas públicas e de sociedades de economia mista, vedada a subdelegação. A hipótese de que há tentativas de censurar a publicação dos dados da investigação são corroboradas por um pedido feito por Flavinho no STF, que visa proibir o compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público. O Anão Direto vai ficando por aqui e deseja a todos uma boa noite. Até mais.